falava para Deus, deixa aberto em Lucas 22. Eu falava para Deus assim, preste atenção, viu, Vitor? Lucas 22. Todo culto de ceia eu fico constrangida. Mas sabe o que é constrangida? Ao ponto de não querer vir. Ao ponto de não querer vir aqui. E não é porque eu não quero ver vocês. Não é isso. Todo culto de ceia eu fico constrangida porque eu não sou digna de pregar sobre Jesus. Eu não sou digna de pregar sobre Ele. Só falar o nome dEle me estremece. Só falar o nome dEle dá vontade de sair correndo. Sabe por quê, dona Inês? Eu não sou digna nem de dizer o nome Jesus. Pela santidade e pela entrega dEle. Eu queria que você entendesse um pouquinho hoje. Nós vamos ser um pouco... Vamos falar um pouco, vamos fazer um pouco de teatro. E eu queria que você entendesse o que Deus colocou no nosso coração. Em Lucas 22, 46 e 40... Perdão, 45 e 46. Aleluia. Aleluia. Eu vou fazer uma pergunta antes de começar a ler aquele ali. Você sabe o preço que você tem? Você sabe o teu valor? Você sabe qual é o teu valor? E eu não quero te dizer em relação à tua casa, se ela é bonita ou feia. Em relação ao terreno que você tem, nem a roupa que você bota, se ela é de marca ou se ela é do ponto 10. Eu não estou me referindo a coisas materiais. Eu estou perguntando para um ser que hoje habita o Espírito Santo. E eu pergunto para você, você sabe o valor que você tem? Você sabe o valor que foi pago pela tua vida e pela minha vida? Você sabe o preço do resgate da maldição da lei? Você sabe o preço que Jesus, ou Deus, através do Filho, teve que pagar para que eu e você saíssemos do império das trevas, Colossenses 1:13. Saísse do império das trevas para o reino da luz. Você tem noção de que valor nós temos e que valor você tem? Eu queria que você meditasse nisso do começo ao fim. Qual é o teu valor? Qual é o teu valor? Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou dormindo de tristeza. Deixa aí. Jesus estava encerrando ali a sua oração, no qual ele convidou os discípulos para estar com ele. Preste atenção na pastora, por favor. Se você não quer ouvir a palavra, não precisa ficar aqui dentro. Mas se você quiser ouvir a palavra, você preste atenção. Jesus estava encerrando ali o seu choro, o seu lamento, o seu desespero antes de ser pego para ser preso. E naquele momento ali ele se voltou e ele viu os discípulos dormindo e ele achou dormindo de tristeza. Não é essa palavra, mas eu vejo que ultimamente alguns discípulos do Senhor, eles estão meio sonolentos, meio tristes, estão tão abatidos que parece que estão dormindo de tristeza. Porque Jesus estava começando e já tinha falado para eles que ele ia para a cruz, que ele tinha que morrer, que ele ia sair dali, e ele estava se despedindo. E aí eles não entenderam que seria a melhor forma Jesus fazer isso do que ficar com eles, porque Jesus fazendo isso, Jesus ia voltar e ia entrar dentro deles. Mas eles não entenderam. Ele estava dormindo de tristeza e disse-lhe Jesus: por que estás dormindo? Fala para o lado do teu irmão e da tua irmã e diz: por que tu anda dormindo? De novo, por que tu está dormindo de tristeza? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Eu vejo, querido, que no decorrer desses dias no qual nós temos andado nesse lugar, ou aqui na igreja, ou finalizando o ano, é a última ceia do ano, é um tempo de eu e você nos levantarmos. Não importa o tamanho da tristeza, não importa o tamanho da adversidade, não importa o tamanho que o inimigo tem apresentado na nossa frente, Jesus está dizendo: levantai-vos e orai para que vos não caia em tentação. Ele sempre alerta a gente antes de cair em tentação. Mas normalmente nós só vamos orar quando já caímos na tentação. Verdade ou não? Então cutuca o seu irmão e diz assim:
É tempo de acordar antes que você caia em tentação. Quantas vezes eu falava para casamentos aqui: ore, jejue, busque. Hoje o casamento já não existe mais. Quantas vezes eu disse: mulher, te levanta a favor de você, da sua casa. Você não fez. Teus filhos já não estão mais aqui. O casamento já não existe. Levantai, vigiai e orai antes de cair em tentação. E no 22, ainda 47 ao 49, nós vamos passear na Bíblia. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. De Gênesis a Apocalipse, o central de toda a Bíblia, o evangelho central, a palavra central. Olha, veja bem, se você não precisa saber a Bíblia inteira, você não precisa estudar lá a escatologia de Apocalipse ou o livro dos começos lá de Gênesis, necessariamente para ser um cristão ou um discípulo. O que você precisa saber é nascimento, crucificação e ressurreição de Cristo. Esse é o central do evangelho. Isso é realmente que eu e você devemos pregar diariamente para as pessoas. Esse é o tema central do evangelho. Se eu e você conseguirmos passar isso para as pessoas e mostrar o tamanho de amor que Jesus teve para nos resgatar, você vai atrair as pessoas para Ele. E você não vai sair do eixo quando você entender o evangelho. Então hoje você vai ter um pouquinho de paciência comigo, porque eu quero explicar um pouquinho para você. Deus é bom? Falava-se ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se dele para beijar. Deixa aí. Ele ainda estava falando com os discípulos. Olha, vigiai, orai. Eles estavam lá orando. Jesus tinha orado tanto que teve gotículas de sangue do seu suor. E ele ainda estava falando isso aos discípulos quando veio lá uma multidão. E dessa vez, essa multidão não veio pedir para fazer um milagre, ou não veio nenhum coxo ali, não veio nenhuma mulher moribunda, nem um filho endemoniado. Essa multidão veio junto com Judas. E Judas ia na frente da multidão. Por quê? Porque Judas já tinha ganho 30 moedas de prata lá dos sacerdotes e toda a fortaleza romana para entregar Jesus. E Judas veio na frente e a multidão veio atrás. Consequente era uma multidão romana. É uma multidão que queria ver o espetáculo. Não eram pessoas de Jesus, com certeza, que andavam com Jesus. Quando Judas se aproximou de Jesus, ele foi beijar Jesus. E isso me chama muita atenção, porque Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo tu trai o filho do homem? Quantas vezes, meu amado, quantas vezes a gente trai o filho do homem com um beijo? O que representa um beijo, pastora? Coisas boas, carinhos, elogios. O que representa um beijo, pastora? Você falar com seus lábios, mas o coração está longe. Mateus 15:8 diz isso. O meu povo se aproxima de mim com os lábios, mas o seu coração está longe. Judas beijou, mas não estava mais com Cristo. Quantas vezes, querido, você beija Cristo, você diz que está ali, mas o seu coração não está mais. E Ele sabe disso. Ele sabe disso. Pode colocar, Vitor, para mim, onde que eu te pedi? Mateus 15:8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantas vezes a gente beija Jesus? Vai dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, tu é tudo para mim. Mas vai lá e faz tudo errado. Jesus, olha só, eu estou na tua casa, eu fui lá no culto, já está feito. Mas vai lá, bebe, mente, engana, rouba. Quantas vezes, querida, a gente beija Jesus, mas a gente traz Jesus com os nossos corações. Porque Judas andava com ele, mas não era discípulo. Existe uma grande diferença, querido, entre ser discípulo e ser seguidor.
Eu te pergunto, eu te faço outra pergunta nessa noite. Você é discípulo? Veste a camisa de Cristo e anda como Cristo, serve como Cristo, renuncia como Cristo, ou você é simplesmente um seguidor? Porque se Judas era discípulo, ele não fazia isso. Embora Pedro negou Jesus, mas Pedro se arrependeu e ele correu. E depois que Jesus morreu, os apóstolos inflamaram todo o mundo em que eles viviam, Cristo, pregando a ressurreição, a crucificação. Quando a gente é discípulo, a gente é inflamado pelo evangelho da cruz. Você é discípulo ou você é um seguidor? Lucas, voltando 22, 53. Deus é bom? Deus é bom mesmo? Diariamente, disse Jesus, eu estou convosco, estando eu convosco no templo, não puseste a mão sobre mim. Está, porém, a vossa hora do poder das trevas. Jesus disse assim, eu estava todo dia no templo com vocês aí, romanos, soldados, toda o exército ali, né? Que o prender, que o matar, que o crucificar. Eu estava todo dia com vocês não colocaram a mão em mim. Vocês só estão colocando a mão em mim porque agora chegou a hora de eu me entregar. Agora chegou a hora de meu Pai se desligar de mim e o mundo das trevas se apoderar em mim. Porque se eu não entrar no mundo das trevas, eu agora vou enfrentar os mais terríveis inimigos da minha vida. Eu vou enfrentar a fúria romana. Eu agora vou enfrentar tudo o que eu tenho que enfrentar. Eu agora entro para o mundo das trevas, não porque eu pequei. Porque Jesus desde o nascimento, ele nasceu no ventre de Maria para vir carne. Mas ele era espírito e carne. Você é espírito e carne, amém, gente? Nós somos exatamente como Jesus. Exatamente. Porque ele era meio homem e meio Deus, nós também. Porque hoje nós temos a carne, mas quem habita em nós é o Espírito Santo. Pastor, eu não posso ficar sem pecar. Como não pode? Se Jesus nasceu, ele foi um adolescente, ele foi um menino de 8 anos, igual essa criança que está na bateria. Com certeza ele andava no meio das travessuras daquelas crianças. Com certeza Jesus com 8, 10 anos, ele andava no meio de uma equipe rebelde, que queria fazer todas as coisas erradas, mas ele não pecou. E quando ele chegou na adolescência, imagine adolescente pastorai, todo adolescente dá problema. Mas você pode ser um adolescente que não peca, igual Jesus. Ele foi um jovem de 20 anos, 21, 25. Ele também não pecou. O tempo todo ele não pecou. E ele estava no meio de pessoas, ele não era Deus, ele era igual eu e você. Tanto que quando ele morreu, ele disse que nós somos irmãos. Então por que essa dificuldade, essa luta que você tem entre a carne e o espírito? E por que a carne sempre vence? Porque você precisa saber se você é apenas um seguidor ou você é um cristão de verdade. Porque muitos aqui podem dizer para mim, eu sou cristão. Mas eu te digo, para você realmente ser cristão, algumas atitudes precisam ser mudadas. E ele disse, agora o poder das trevas vai me tomar. E eu volto a dizer, ele não tinha um pecado, ele cumpriu toda a lei, e ele cumpriu todos os mandamentos, ele não tinha um pecado. Então, pastora, por que o mundo das trevas pegou ele? Por que ele teve que se entregar ao mundo das trevas e aos piores carrascos na vida dele? Por que ele teve que passar por esse processo? Ele disse, eu já sei, para essa hora eu vim. Eu vim para essa hora. E agora eu queria que você lesse comigo o 23 e tivesse paciência. Pega a sua Bíblia. Por favor, não ande sem Bíblia. Eu fico louca quando a minha Bíblia, essa aqui, principalmente essa aqui. E no 23, vamos lá. Eu vou ler o 23 até do 1 ao 38, viu? Tá bom, Vitor? De 1 a 38. Depois eu vou falar só de 2 versículos para a gente
fazer o que tem que fazer nessa noite. Não quero me alongar. No 23:1 eu vou contar um pouquinho do evangelho para você. Por que você está aqui? Por que eu estou aqui? Não existe outro motivo para nós estarmos aqui. Nós não estamos aqui porque somos bonitos ou feios, ou Deus tem prioridade na nossa vida. Nós viemos aqui porque um dia alguém decidiu descer as trevas, descer o abismo, apanhar, sofrer e morrer por mim e por você. Eu pergunto novamente, qual é o valor que você tem? Levantando-se de toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. Vamos lá, vai passando. E ali passavam a acusá-lo, dizendo: encontramos esse homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César, afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Jesus disse Pilatos aos principais sacerdotes e a multidões: não vejo nesse homem crime algum. Insistiam, porém cada vez mais dizendo, e alvoroçava o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isso, perguntou: aquele homem era galileu? Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, o remeteu para Herodes. Herodes, vendo Jesus, sobremaneira se alegrou. Veja bem, Herodes, ele estava totalmente contra Jesus, mas ele tinha visto tanto milagres que ele queria ver Jesus, pois havia muito tempo que queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também que ali naquele momento Jesus fizesse algum sinal. E de muitos modos interrogava Jesus, porém Jesus nada respondia, porque naquela hora Jesus não estava ali para fazer algum sinal. Jesus estava ali para ser entregue por mim e por você. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes acusavam com grande veemência. Você pode colocar o outro. Você imagina com grande veemência? O que é isso? Com gritos, alvoroço. E às vezes, uma acusação contra nós, um telefonema, uma mensagem, você já desmonta. Dá um sorriso aí do lado, você está tão sério. Mas Herodes, juntamente com a sua guarda, tratou com desprezo, escarnecendo dele, e fê-lo vestir de um manto aparatoso, e devolveu a Pilatos. Ele era o quê? Uma marionete na mão deles, Jesus. Eu estou falando de Jesus, gente. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, tá? Os dois estavam até de mal. Pois antes viviam inimizado um com o outro. Às vezes a gente diz que os inimigos se juntam. É verdade ou não? Ali foi um caso. Herodes e Pilatos não se falavam, mas quando quiseram falar mal de Jesus e prender Jesus, eles se uniram. Quantos que eu conheço assim? Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhe: apresentaste este homem como um agitador do povo, mas sendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele os crimes que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois tornou a enviar, pois é claro, de nada contra ele verificou digno de morte. Portanto, disse Pilatos. Pilatos falou isso 3 vezes. Após castigá-lo, eu vou soltar ele, eu só vou castigar ele. E lhe forçoso a soltar-lhes um detento na ocasião da festa. Tinha que soltar alguém naquele dia. Toda a multidão, porém, gritava: fora este, solta Barrabás. Este não, Jesus vai preso e crucifica, mas solta Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade. Ele era briguento, ele brigava a paulada. Eu estudei isso. Ele matava as pessoas a paulada. Pode passar. Desejando Pilatos soltar Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela 3ª vez, lhe perguntou: que mal fez este? De fato, eu nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de castigar, disse Pilatos: eu vou soltar. Pilatos estava
temeroso, porque a mulher de Pilatos, ela pegou ele e disse assim: olha, cuidado, eu tive um sonho essa noite, não toque nesse justo. Então Pilatos, ele estava fazendo de tudo para soltar Jesus, porque ele sabia, no fundo ele sabia. Mas se você estudar todo o evangelho, como muita gente que está olhando para mim, para agradar a multidão, para agradar aos homens, matam Jesus e soltam Barrabás. Mas eles insistiu com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Pilatos, ele sofreu uma pressão do povo e ele cedeu. Ei, eu não vou pregar assim, estou só levando você a raciocinar. Quantas vezes você recebe pressão da multidão e do povo, até de amigos, e você crucifica Jesus, coloca ele na cruz de novo no sofrimento? Você peca, você senta na mesa de escarnecedores, você bebe, você volta à vida velha, e você diz: eu crucifico Jesus e eu solto o Barrabás que está dentro de mim. Então Pilatos decidiu atender o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, e que eles lhe pediam, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. E como conduzisse, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que levasse após Jesus. Seguia a numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e se lamentavam. Você está cansado de ouvir eu ler? Você devia ler essa história todos os dias. Você devia chorar em cima dessa história. Não é a história dessa verdade. Quando eu saí da minha casa, eu comecei a tremer, e eu disse para si: hoje é um dia que nem me arrumar eu quero. Hoje é um dia que eu choro mesmo. Eu não sou digna de falar desse homem. Eu não sou digna de falar desse homem. Eu não sou digna de abrir a minha boca para falar uma falsidade com alguém por causa desse homem. Eu não sou digna de mentir por causa desse homem. Eu não sou digna de fazer qualquer coisa errada. Não é por causa de você, é por causa desse homem. Por favor, não deixe de pecar por causa de pessoas. Deixe de pecar por causa desse homem. Seja santo, não porque alguém vai ver a sua santidade, mas seja santo por causa desse homem. Eu não sei o teu nome, rapaz, mas deixe os teus pecados, deixe a tua vida velha por causa desse homem. Não porque alguém vai te pedir alguma coisa. Eu conheci esse homem, Marlene. Eu conheci esse homem. As mulheres batiam no peito e se lamentavam. Veja, mulher, eu falei para vocês faz um mês atrás, numa oração de mulher ou num culto de mulher, eu não lembro. Eu disse que 2019 Deus quer levantar as mulheres. Será que tem mulher aí? Porque ele se dirigiu à mulher, porém Jesus voltando-se para elas. Jesus está se dirigindo para vocês, mulheres. Ele está voltando para você, porque você sabe que quando uma mulher se levanta, a casa se levanta. Eu tenho prova disso. Voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chores por mim, chorai antes por vós mesma e por vossos filhos. Ele disse assim: não chore por mim. Eu vou para a cruz, eu sei, eu não pequei, eu sei para onde eu vou apanhar, eu vou renunciar, eu vou morrer, mas eu sei, e vocês? E se continuar o texto, ele disse: se estão fazendo comigo um galho verde, imagine o que farão com vocês, um galho seco. É isso que está escrito ali? O meu está assim. Volta lá no 28. Porém Jesus, voltando-se para ela, disse: eu vou ler o meu. Vou ver onde que está aqui, porque parece que tem. Vamos ver.
Aleluia. Você está aí comigo? Ou você se perdeu na Bíblia? Aleluia. 23:31, é isso? No 23:28 ele disse assim: porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filha de Jerusalém, não chorai por mim, chorai antes por vós mesmo e por vossos filhos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventurado as estéreis que não geraram nem amamentaram, porque nesses dias dirão aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros nos cobre, porque se de um lenho verde faze isto, imagine do lenho seco. Ele disse: chora por vocês mesmo, chora pelos vossos filhos, porque se o inimigo está fazendo isso comigo, que sou um lenho verde, que não desgrudei um dia do meu pai, que eu estou no caule, na videira todos os dias, conectado com meu pai, e se ele foi lá no monte e ele me pegou, imagine com você que está um galho seco. Imagine com você que um dia você ora e um dia você vai para o mundo. Imagine com você que passa uma semana sem ler a Bíblia. Imagine com você que não ora, que não jejua, que não busca, que não se santifica. Mulheres, chorem por vocês mesmas. Porque se ele fez com um galho verde, que sou eu, disse Jesus, o que ele não fará com uma pessoa com lenho seco? E pelo que eu entendo, lenho seco só serve para botar no fogo, é verdade ou não? Quanto mais seco, mais fogo. E isso me arremete para o inferno. Porque se você lê a analogia do inferno, você tem que ler. Você tem que conhecer o inferno lendo a Bíblia. Porque eu não quero conhecer indo lá, de jeito nenhum. Eu quero conhecer o inferno para não ir para o inferno. E se tu conhecer a analogia do inferno, estudar um pouquinho, o fogo é 24 horas. Então eu predisposto a te falar nessa noite que o lenho seco só serve para ir para o inferno. Porque o fogo do céu não precisa de lenha seca. O fogo do céu é o fogo do Espírito Santo. Você está aí? Cutuca o teu irmão aí e pergunta se ele é um lenho seco. Vamos lá. Onde que eu estava? No 31. Eu disse que eu ia até o 38. Vamos lá então. Também eram levados outros dois, eram malfeitores, para serem executados com ele. Passa aí. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram, bem com os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Estou falando de Jesus. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou a outro? Salva-se a ti mesmo. Se salve, se é de fato Cristo, o Deus escolhido. Igualmente os soldados escarneciam, aproximando-lhe, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-se a ti mesmo. Também sobre ele estava epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas, escrito: Pilatos colocou: Rei dos Reis. Jesus, tu desce daí, se tu é o Rei dos Reis. Escarneciam, zombavam. A crucificação, o correr da crucificação, eu não vou falar, mas foi tenebroso. Tenebroso o que fizeram com o meu Jesus. Foi tenebroso. E eu volto a dizer, ele não tinha pecado nenhum. Por que ele fez isso? Por quem ele foi? E por que ele fez isso, Bruna Carla? E eu quero focar em Lucas 23. Ainda no 16. Por 3 vezes Pilatos tentava soltar. Não, nós não queremos, Pilatos, que tu solte Jesus.
Jesus tem que ser crucificado, mas solte Barrabás. Nós queremos Barrabás. Barrabás. Barrabás retrata hoje para mim e para você raiva, mentira, tumulto, crimes. Barrabás retrata para mim e para você esse mundo perverso que está aí fora. Mortes, homicídios, suicídios. Eu não quero que você solte a paz. Eu não quero que você deixe solto a paz, o amor. Isso representa Jesus. Eu não quero que você deixe solto esse homem bom, que fez muitos milagres, que ajuda muitas pessoas. Eu quero soltar Barrabás. Eu não sei vocês, mas eu vivo num mundo em que os Barrabás estão soltos. Eu vivo num mundo onde que as pessoas, elas querem enclausurar Jesus. Elas querem esconder Jesus. Elas querem colocar Jesus em uma grade, socar Jesus. E elas querem Barrabás. E quando eu estava meditando nessa passagem, hoje à tarde, meu marido me chamou. E nada é por acaso. Não sei se vocês viram aquele homem lá, o médico espírita, que multidões e multidões e multidões vão até ele para ele fazer cirurgia. E lá ele incorpora. E ele assedia mulheres e faz sexo com as mulheres e faz tudo de errado. E eu pensei, as pessoas preferem um Barrabás. As pessoas querem um Barrabás. Porque tem dia que na casa dele tem 3.000 pessoas fazendo cirurgia espírita. As pessoas querem Barrabás. As pessoas não querem Jesus. E quantas vezes eu te pergunto nessa noite, quantas vezes eu e você soltamos os Barrabás que está dentro de nós? Quantas vezes, Marli, nós, em vez de colocar Jesus para fora, o ressurreto, o Cristo que é a paz, o Cristo que é o amor, o Cristo que é o perdão, o Cristo que é a renúncia, o Cristo que é servo, nós colocamos Barrabás. Matamos o nosso irmão espiritualmente. Matamos a obra de Deus. Camuflamos mentira no meio do arraial. Quando não mentimos dentro da nossa casa. Eu te pergunto nessa noite, o que está solto dentro de você? Jesus ou Barrabás? Solte Barrabás. Solte Barrabás. Solte Barrabás. Nós queremos Barrabás. Uma sequência de versículos. Hebreus 9, 22. Eu te pergunto de novo nessa noite. Não tenha pressa de sair daqui. O que eu vejo é um povo apressado. Quando eu coloco lá no grupo assim, gente, vamos orar até de manhã. Eu nem coloco, porque aí não vem ninguém. Mas quando eu coloco assim, vamos orar depois do culto, mais 1 hora. Ninguém tem tempo. Vamos orar mais 2 horas. Ninguém tem tempo. E vai para suas casas, vai comer, vai fazer coisa supérflua. E aí eu te pergunto, nesse mundo tenebroso que estamos vivendo, o que você tem feito com esse Jesus que está dentro de você? Ele está dentro de uma prisão? O que ele tem feito? O que você tem feito? Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Olha o teu preço, querido. Teu preço não foi ouro nem um carro importado. Teu preço, meu preço foi sangue. Era necessário, portanto... Não, querido, vamos para outro. Só uma sequência. 1 João 1,7.
Nem precisa abrir. 1 João 1,7. Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se tu tiver comunhão com teu irmão, você é purificado. Se você não tiver, você não é. Apocalipse 1,5. Shainã fica posto. Apocalipse 1,5. 1,5. E da parte de Jesus Cristo, fiel testemunho, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Pelo seu sangue. Apocalipse 7,14. Eu estou falando do teu preço, do meu preço. Respondeu-lhe meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são esses que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Sem as nossas vestes lavadas no sangue, não vamos subir no céu, querido. E João 1,29. Eu quero te mostrar para um breve teatro nessa noite. João disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus hoje está no tribunal, amém, gente? Ele é juiz, quem sabe disso? Volta aqui a tua fala para mim. Deus é juiz, amém? Nós vamos representar Deus agora num tribunal, mas não é para condenação. É para mostrar qual é o valor que você tem. Qual é o valor que você tem? Qual é o valor que eu tenho? Quando eu descobri o meu valor, os complexos de inferioridade foram embora. Presta atenção aqui. Os medos foram embora. Quando eu descobri o meu valor e o preço que foi pago por mim, eu nunca mais me desviei de fato e de verdade. Nunca me pediram para vir num culto. Nunca me pediram para eu vir para uma vigília. Nunca. Nunca me forçaram a servir o Senhor. Nunca me imploraram para eu servir. Porque se eu servisse Ele 24 horas por dia, eu não pagaria. Então nós estamos num tribunal. E coloca na tela para mim Provérbios 17:15. Nós estamos diante de um tribunal onde que Deus é justo. O juiz é justo. Justo. Que justifica o perverso. E que quem condena o justo, abominável são para o Senhor. Tanto um como o outro. Eu vou ler na minha nova tradução que eu peguei. Absolver o ímpio e condenar o justo, coisa abominável é, o Senhor odeia. E no Salmo 5:4 diz, porque tu não é um Deus que tenha prazer nos pecados, nem contigo habitará o mal, destruirá aqueles que te falam mentira. O Senhor aborrece o homem sanguinário, fraudulento, porém, eu vou fazer justiça com os pecadores. O Pai virou o rosto. O sofrimento de Jesus não foi simplesmente carregar uma cruz, ser cortado e pregado. 12 centímetros tinha o seu prego na mão. Não foi só isso. O maior sofrimento foi quando o próprio Pai não pôde mais olhar, porque nesse momento Ele pegou todo o pecado da humanidade. Ele pegou o meu pecado, o teu pecado. Você só está aqui hoje por causa disso. Nós só temos acesso ao céu por causa disso. E eu vou colocar um versículo lá na tela para você entender outra coisa. Romanos 4:25. No qual por nossos pecados Ele foi entregue. Querido, não parou aí, escuta aqui. Aqui Ele foi entregue para os nossos pecados. Pagou a conta.
Pagou. Mas depois ele desceu ao inferno, enfrentou as bestas feras, os maiores inimigos, pegou a chave do inferno, no qual eu e você ia entrar lá, e no terceiro dia ressuscitou. Se ele tivesse só morrido, nós não seríamos salvos. A ressurreição é para justificação. E em Coríntios 5:21, 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não tinha o pecado, ele se fez pecador por nós, para que nele fôssemos justiça de Deus. Qual é o teu valor? Qual é o valor da tua redenção? Qual é o valor do teu acesso ao céu? E na ressurreição, liberando, na ressurreição, Ele nos deu acesso ao céu. Louvor. Eu queria que você entendesse o teu valor. Eu estou cansada de explicar para as pessoas, de ensinar as pessoas como deve amar a Cristo. As pessoas não querem renunciar nada por Cristo. As pessoas não querem renunciar nada por Cristo. Você entendeu o valor do teu pecado, Felipe? Você entendeu? Uma vida santa, imaculada, teve que morrer, derramar o seu sangue, ressuscitar pelo valor do teu pecado. Agora tem o caminho da ressurreição de Cristo, que é um caminho de santidade. Não está pensando que salvo uma vez, salvo pela sempre. Ele apagou teus pecados. Agora o caminho, a porta estreita, é uma decisão. Viver em santidade é uma decisão. Ele apagou e rasgou a minha vida velha. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo te faço novo. Mas eu, para permanecer no novo, eu tenho que permanecer em santidade. Senão eu volto a ser escravo de Satanás. Ele já pagou, Leandra, todos os pecados. Ele não é bom de pescaria. E ele diz que lança lá no abismo e ele não pega de volta. Ele é só bom no futuro, o meu Deus. E Ele tem um excelente futuro para você. Mas o caminho é estreita, a porta é estreita, larga é a porta que leva para a perdição, e muitos entram por ela, diz o Senhor. Ou nós mudamos a nossa conduta, ou nós não somos discípulos. Nós somos apenas seguidores. Vamos ceiar? Abaixa a sua cabeça e chora. Se esperneia. Quem sabe Ele tenha misericórdia de nós hoje. Tu viu o valor que você tem? Você viu o valor que você tem? Você viu o valor que foi pago para você, Rick? Por isso, Rick, ninguém vai medir o valor que você tem. Ninguém vai dizer para você o valor que você tem. Nem você mesmo tem o direito de dizer o valor que você tem. Porque o valor que eu tenho está medido nos céus, na redenção. O valor que eu tenho está medido nessa cruz do Calvário. Qual é o valor que você tem? E o que tu está disposto a fazer por aquele que deu a vida por você?